Então, olha só. Até agora, nós caminhamos nos hábitos que nos tirariam, podem nos tirar, ou se eu for pela fé, eu vou afirmar que nos tiram do estágio de condição para o estágio de decisão. Né? Nós falamos na semana passada sobre a figura de transição, a figura de influência, a figura de performance. Então, se eu voltar aqui um pouquinho... não, parou em tarefa, tá certo. Então, eu estava esses dias observando algumas coisas, lendo algumas coisas, e aí 2 versículos vieram, eu incluí eles na nossa aula, e eu quero chamar a atenção para vocês agora, ou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Como que a gente faz leitura de versículo bíblico? Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre fica, às vezes, você passa batido naquilo. Então, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Esse versículo não é desconhecido de nenhuma de nós. Todo ramo que estando em mim não dá fruta, ele corta. E todo que dá fruta, ele poda para que dê mais fruto ainda. Até aí, qual o entendimento que normalmente as pessoas têm disso? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E aí, o que a gente costuma observar nesse versículo? Qual é a leitura que a gente costuma fazer nesse versículo? Vamos lá, meninas. Cadê Soninha? Paulíssima, cadê você? Vânia, tá todo mundo quietinho? Ninguém vai falar nada hoje? Não é possível, gente. Quem tá aí, gente? Porque eu não tô vendo todo mundo. Peraí, eu acho que eu tenho como ver. Deixa eu ver se eu tenho como ver os participantes aqui em algum lugar. Lá, Janice abriu a câmera. Boa tarde. Boa tarde, amore. Eu só não quis atrapalhar, porque vocês estavam conversando. Não é atrapalhar, é fazer parte, né, amiga? Não, mas aí eu não ia atrapalhar a conversa. De jeito nenhum. E aí, Paulinha, Janice, o que a gente lê até aqui, ó, até o que para que dê mais fruto ainda? Qual é a leitura comum que a gente costuma fazer desse versículo? Quem é a videira verdadeira? É o pai? Não, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, quem é a videira? A videira é o filho. Tá. A videira é Jesus. Isso é o próprio Jesus falando com os discípulos dele. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, então aqui embaixo tem uma videira, tem até a ilustração de uma videira aqui embaixo. Aí pensa no ramo da videira, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então pensa aí numa videira, a gente já deve ter visto, você chega lá, tem um ramo que está morto. O que a pessoa que tem a videira, o agricultor, vai fazer? O ramo está morto, ele vai cortar fora. E o ramo que está ali, está verde, tal, não sei o quê, já deu fruto. O que ele faz? Ele poda para ele ficar mais forte, para ele dar mais fruto ainda. E o podar é ele nos corrigir. Isso, né? Ele vai nos podando, ele vai nos corrigindo, ok. A gente pensa muito nesse sentido de que eu já ouvi muita gente meio que usando esse versículo para, de uma certa forma, amaldiçoar a vida dos outros. O ramo que não dá fruta, ele corta. Né? Ele vai cortar e vai lançar no fogo. Então, as pessoas usam muito para isso. Agora, o que eu gosto de fazer? Talvez pelo meu relacionamento com a linguagem e tudo mais. Eu presto muita atenção em algumas palavras que eu tenho como palavras-chave. Por exemplo, eu sou a videira verdadeira. Então, existem videiras falsas. Se Jesus diz que ele é a verdadeira, é porque existem videiras falsas. Então, é possível que algumas pessoas, ou que até mesmo nós, estejamos conectados em videiras falsas.
Como é que você sabe se a videira é falsa ou se a videira é verdadeira? Vamos ver. Ele diz que todo ramo que estando em mim não dá fruta, ele corta, e todo que dá fruta, ele poda. Então, para que eu esteja conectado na videira verdadeira, eu tenho que dar fruto. Se eu não estou dando fruto, eu não fico na videira verdadeira, porque o agricultor, que é Deus, vem e corta da videira. Então, se eu estou associada a pessoas e eu não frutifico com essas pessoas não são, não nem de longe, não tem conexão nenhuma com a videira verdadeira. É claro que a gente sabe que a única videira verdadeira só tem Cristo, só tem Jesus. Mas a gente sabe que Jesus habita dentro de nós, habita dentro de todas as pessoas. E existem pessoas com quem a gente se conecta, que a gente fica anos alimentando uma amizade, alimentando um relacionamento profissional, uma sociedade, né? E aquilo Ou seja, quando a gente, ao invés de buscar a palavra, ao invés de buscar Deus, buscar orientação, a gente vai sempre buscar a outra pessoa. Exatamente. Eu busco na pessoa, eu não busco... Na pessoa, isso. E aí ocorre da pessoa ter uma visão... Vou falar um exemplo meu, que eu estava conectada a uma pessoa e ela sempre olhando uma palavra, e quando eu ia fazer massagens nela, ela tinha conexões, tinha presença, mas eram práticas, eu não sei dizer, eram estranhas, mas eu só fui enxergar isso agora. Quando eu, por exemplo, o que alguns mentores, aquele que você faz o curso, esqueci o nome dele, Jacob, fala, como você vai pedir você vai se aconselhar, vai ter uma pessoa ali te direcionando, se nem na vida dela ela tem frutos daquilo. Exatamente. Então eu comecei a ver isso, eu comecei a ver que ela não tinha frutos no casamento dela. Então, como que ela podia me auxiliar no meu casamento se ela não tinha frutos no dela? Exato. Ou seja, ao invés de eu partir pela base, que é o que a palavra diz, eu estava criando raiva do meu marido. Mas isso daí eu fiquei com a visão fechada, né? E eu não conseguia enxergar, porque para mim ela era da igreja, ela era de Deus, aí depois acabou saindo da igreja, indo para essa coisa de não religiosidade, me confundiu e aí virou... Eu já tive experiências semelhantes a essa sua, exatamente. A gente se conecta com uma pessoa, a gente pensa que aquela pessoa é uma fonte, a gente vê aquela pessoa como uma videira, mas ela não é uma videira verdadeira. Por quê? Porque o pai dela não é o agricultor, ou porque o agricultor que cuida dela não é o pai. Talvez seja um outro ser humano, talvez seja lá as conexões espirituais que essa pessoa esteja fazendo. Então, a gente tem que ficar... A primeira coisa que chama atenção nesse versículo, para mim, é isso. Eu tenho que entender, eu tenho que saber diferenciar videira verdadeira de videira falsa. E uma das formas que eu tenho de perceber isso é olhando quem é o pai, quem é o agricultor dessa videira. Porque o agricultor vai cuidar da vinha, né, para dar os frutos que ele quer que ela dê. Então, se essa pessoa não está dando frutos bonitos, não está dando frutos saborosos, não está dando frutos saudáveis, eu não está dando fruto nenhum, por que eu estou conectada com essa pessoa? Quer dizer que eu vou abandonar? Não. Quer dizer que eu não posso fazer dessa pessoa uma fonte. Eu não posso buscar nessa pessoa alguma coisa. Aí, beleza. Aí tem ramo que ele corta, tem ramo que ele poda. Vocês, aí ele está falando, Jesus está falando para os discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Um pouquinho antes, ele usou a expressão poda, e todo fruto, e todo que dá fruto, ele poda, vocês já estão limpos. Para que a gente faz a poda de uma árvore? Para limpar. Então, essa poda, da qual Jesus falou um pouquinho antes, é a mesma coisa dessa limpeza que ele está falando agora para os discípulos. E o que é que Deus usa para podar, para limpar? O versículo me disse, vocês já estão limpos pela palavra que tenho lhes dado.
Então, é a palavra que vai te podar para que você dê mais fruto. Aí eu volto de novo. Não é o que o homem fala, é o que a palavra fala, é o que o Espírito fala, às vezes sim, através de homens. Mas para que você entenda que aquilo é uma poda que vai te deixar mais forte para que você dê ainda mais frutos, tem que ser a palavra. Eu, Cissa, posso até falar alguma coisa para a Paula que vai ser bacana para ela. Posso falar alguma coisa para a Soninha, que a Soninha, nossa, não tinha parado para pensar nisso. E aí a Soninha pensa de uma forma diferente. Mas para dar fruto, a poda que dá fruto é a poda da palavra, não é a poda do homem. A poda do homem pode até preparar o terreno, ela pode servir para um monte de outras coisas. E tem gente que acha que ele tem o tesourão da palavra na mão e sai podando a vida das pessoas. Eu falei hoje com os meus alunos, a gente estava falando que dentro do Líder em Mim, a gente fala sobre... A gente vai falar disso hoje, vamos chegar nisso hoje, sobre os paradigmas de relacionamento. Existem 4 padrões de relacionamento, tá? Isso dentro do Líder em Mim. O relacionamento ganha-ganha, que é aquele que a gente busca, em que tá bom para mim, tá bom para você. E os princípios desse relacionamento são coragem e consideração. Eu tenho que ter coragem para ser quem eu sou, coragem para expressar o que eu penso, para dizer não para o outro, mas eu também tenho que fazer isso com consideração por quem o outro é. Então, vai nisso. Aí, o que acontece? Quando uma pessoa tem pouca coragem e muita consideração, ela, ou seja, quando ela tem baixa autoestima, mas ela valoriza muito o outro, aí a gente entra naquela coisa de endeusar a outra pessoa. E na igreja a gente faz muito isso. A igreja, ela aliena muita relação da ovelha com o pastor, querendo convencer a ovelha de que o relacionamento da ovelha com o pastor é a ovelha perde para o pastor poder ganhar. Porque ele é um representante de Deus. Porque eu tenho que honrar, né, a vida do pastor. Só que esse tipo de relacionamento não é definitivamente um relacionamento que gera frutos. Eu estava conversando hoje com uma amiga minha e ela estava falando a respeito disso. De quantas vezes a gente às vezes dá... Isso, gente, é porque o erro é nosso, tá? A gente dá muita ênfase, dá muita importância, dá muito valor ao que um pastor fala, mais valor do que o próprio Deus fala conosco. Às vezes é uma pessoa dentro da sua casa, um filho, uma irmã, né, a sua mãe, traz uma direção para você e você, às vezes, nem acredita. Mas aí o pastor falou, você faz o que o pastor está falando. Por que isso? Por que às vezes a gente faz isso? Mas isso porque são paradigmas cauterizados que foram colocados na cabeça da gente. Né? São conceitos cristalizados que a gente se expõe a eles sem ter consciência daquilo, do que aquilo está querendo dizer. Então, quando eu tenho um relacionamento com coragem e consideração, à medida em que a gente vai desenvolvendo os 3 primeiros hábitos que a gente falou, o meu nível de coragem vai aumentando. Por quê? Porque eu vou me tornando mais proativa, porque eu passo a ter propósito na minha vida, eu passo a ser intencional, e eu passo a ter prioridades de acordo com aquilo que Deus fala comigo. Então, o meu nível de coragem vai aumentando. E aí chega fala um negócio comigo, eu falo, alto lá, não vou ouvir, não quero saber. Eu não estou sendo grosseira com a outra pessoa, mas eu estou sendo corajosa. Eu me enchi de coragem que eu entendi que eu não tenho mais que aceitar tudo dos outros. Antes eu tinha um relacionamento em que eu perdia e o outro ganhava. Tudo é o outro. Mas quando... Agora, presta atenção, gente. Se você falar, então, peraí, então eu tenho que ser corajosa, então quando alguém vier falar comigo, eu já vou falar logo de cara. Não, peraí, tem limite.
Você alcança isso de forma natural quando a gente desenvolve os primeiros hábitos. Quando eu tenho o princípio da mordomia, quando eu administro as coisas que Deus já colocou na minha vida, eu sei o que Ele colocou, eu zelo por aquilo que Deus colocou na minha vida, eu tenho propósitos, intenções, eu vou fazer isso porque eu quero alcançar isso. E eu estabeleço prioridades na minha vida. Quando isso se torna um hábito, quando a minha vida passa a girar em torno desses hábitos, gradativamente o meu nível de coragem vai subindo. E aí eu posso impor limites. Agora, se você ainda não alcançou esses hábitos, não tente colocar limites sem ter essa segurança. Tá? O limite ele vem com naturalidade. Não adianta da noite para o dia você... não, peraí, a Cissa falou que tem que ser corajosa. Então tá, então eu vou meter a cara. Para começo de conversa que a gente viu no início ali, que a videira verdadeira é Cristo. Quem tem que falar com você sobre isso é Cristo, não sou eu. Eu estou falando com você de algo que eu vivi. Então é algo possível de ser vivido por todo mundo, porque Deus não faz exceção de pessoas. Mas a gente nunca pode esquecer do tempo de trajetória de cada um, dos percursos que cada um transcorreu até chegar até aqui. Tá? Então, nunca meçam, a Cissa falou que é desse jeito. Tá, mas por que a Cissa tomou essa decisão? Qual que é a história dela para ela poder hoje chegar nisso daqui? Pensa bem, por exemplo, Líder em Mim. Eu dou aula em 8 turmas. Eu dou 8 aulas do Líder em Mim por semana. Então, eu tenho esse assunto sendo desenvolvido na minha mente o tempo inteiro. Boa tarde, Vivi. Então, nada mais natural que eu desenvolver esses hábitos com mais rapidez. Porque é o contexto em que eu estou submetida. Eu tenho a questão dos livros, eu estou escrevendo ultimamente só livro para pessoas cristãs, só livros pautados na palavra. Então, eu estou exposta a tudo isso com uma intensidade muito grande por conta da vida que eu tenho. Então, é natural que essas coisas façam sentido para mim. Mas não tomem para vocês só porque fez sentido para mim, por favor, tá? Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também, aí vocês os discípulos, Jesus está falando com eles, vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Então, não basta ser discípulo, não. Nem multidão, nem discípulo, qualquer um. Tá? Pode ser fariseu, né? Pode ser sacerdote, pode ser rei, pode ser profeta, pode ser multidão ou pode ser discípulo. Qualquer um deles só dá fruto se estiver permanecendo na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são o ramo. Então, Jesus estabelece muito bem. Eu, videira, você, ramo. Não dá para confundir. A videira não pensa que é ramo e o ramo não pode pensar que é videira. Ramo é ramo e acabou. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Por que eu destaquei algumas palavrinhas em amarelo? Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu estou estudando a Bíblia. Começamos falando sobre a videira verdadeira. Se Jesus falou que ele é a videira verdadeira, porque existem videiras falsas. A Bíblia diz, Jesus diz, que o Pai trabalha até hoje. Mas Gênesis diz que Deus já criou todas as coisas. Então, em que Deus trabalha até hoje? Esse versículo nos mostra 2 funções que Deus trabalha até hoje: cortar e podar. Então, percebe como o trabalho de Deus até hoje não tem mais nada a ver com a criação. Por isso que eu sempre falo com vocês que tudo aquilo que a gente precisa, ele criou até o 6º dia. E ele tem tanta convicção disso que no 7º dia ele descansou. E nem à toa que o 7º hábito desse nosso processo, né, desse curso, o 7º hábito é exatamente o descanso. Então, ele corta, ele poda,
ele está trabalhando. E tudo para o qual, né, tudo que Deus faz tem uma razão. Para que Deus corta e poda? Ou principalmente, para que ele poda? Para que dê mais fruto ainda. Então, a poda não é simplesmente meter a tesoura. Deus vai não. Deus poda para que a gente dê mais fruto ainda. Então, se você tem frutificado na sua vida, se você passar por um processo de poda, entenda que aquilo é necessário para que você dê mais fruto ainda. Porque se Deus não está te podando, é porque você não está frutificando. E aí, quando a gente não está frutificando, ele não poda, ele corta. Tem versículo que vai dizer, né, em outras passagens, ou talvez em outros discípulos, né, outros evangelistas, que vão dizer, eu não lembro exatamente qual que ele corta para atirar no fogo. Aqui ainda não falou de atirar no fogo, aqui está falando de cortar. Não sei, eu não conheço processo de agricultura suficiente. A Débora, não sei se ela ainda está aí, principalmente na região dela do sul, que ela deve ver muita plantação de uva. Talvez ela consiga até nos dar uma ideia melhor de como é que funciona essa poda em parreira de uva. E aí fica a dica para pesquisar na internet como é que é feita a poda da uva, de quanto em quanto tempo, com que intensidade, com que objetivo, enquanto a uva está podada, o que tem que fazer com a parreira de uva, né? com a videira, o que é preciso colocar sobre ela enquanto os galhos estão podados e tal. Permaneçam. Olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum pode dar fruto se não permanecer. Se não permanecerem, se alguém permanecer. Por que será que Jesus está repetindo tanto essa palavra? A isso, o próximo versículo, mas eu vou voltar nesse, ele me diz: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, permanentes. Então, não é para a gente, não é temporada, né? Eu vou dar fruto nessa temporada, mas aí o ano que vem eu não preciso dar mais. Não, os frutos não são temporários, os frutos são permanentes. Para frutos permanentes, nós temos que permanecer. Aí não é à toa que o meu versículo preferido está aqui, ó. Apocalipse 2, 26, ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aquele cujo fruto permanecer até o fim. Então, muita atenção, né, para essa questão da... É Apocalipse qual? Apocalipse 2, 26. E lá no finalzinho, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu amo quando Jesus nos coloca no nosso lugar. Sabe? Sabe essa aula de hoje? Então, a Cissa que montou? Porque a Cissa não pode fazer coisa alguma. Sabe os biscoitos de batata doce? Foi a Paula que fez? Porque a Paula sozinha não pode fazer coisa alguma. Sabe as orquídeas maravilhosas que a Janise cuida e planta? É a Janise que cuida e planta? Porque a Janise sozinha não tem condição de fazer absolutamente nada. E aí, então, eu quero te dizer que se você tem feito qualquer coisa na sua vida, se você não é um vegetal, isso já mostra que Deus age através de você. Seja lá o que for que você estiver fazendo, entenda que isso só está sendo feito porque é Jesus agindo através de você. Porque se ele não estiver, você também não vai poder fazer coisa alguma. Então, se você deu um fruto, é porque ele está em você. Mas ele não quer que você dê apenas um fruto. Aqui diz que ele dá muito fruto. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Por que ele dá muito fruto? Porque se ele permanece, é para sempre. A gente vai estar sempre gerando fruto, e mais fruto, e mais fruto, e mais fruto. Então, quanta coisa diferente a gente viu, além daquela simples visão, daquela mera visão de que
podar, cortar, jogar fora, frutificar. Eu estou lendo Colossenses, gente, desde o início. Tá? Deve ter umas 2 semanas que eu estou agarrada em Colossenses 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, só fico ali. Porque tem tanta coisa para ver, mas tanta coisa para ver. Então, habituem-se a, quando forem ler a palavra, ler nos pequenos detalhes. Vê, ó. Aqui. Deve estar aberto em Colossenses, você quer ver? Ó, Bíblia, Colossenses. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Então, né, o povo lá da cidade, sei lá, Colosso, deve ser Colosso o nome da cidade onde estão os colossenses. Né? A igreja de Colosso, ela é uma igreja que tem sido conhecida pela fé em Jesus Cristo e pelo amor pelo povo santo. Aí, em seguida, Paulo diz que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. De onde vem o amor que eles têm pelo próximo? Da esperança confiante naquilo que está reservado no céu. Então, se eu quero amar o próximo, a primeira chave que me leva que me capacita a amar o próximo é a esperança na eternidade, daquilo que eu tenho na eternidade. E por que nós podemos ter essa esperança? Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez, então, desde a primeira vez que vocês ouviram a verdade das boas novas, a partir do momento, pela primeira vez em que a gente escuta essa verdade, nós já começamos a desenvolver essa esperança na eternidade. E se nós desenvolvemos essa esperança na eternidade, é porque automaticamente nós também estamos desenvolvendo o amor pelo próximo. Então está lá no iniciozinho de Colossenses, olha, num único versículo, a quantidade de informação que a gente tira. Então, presta atenção nas conjunções, no pois, no porquê, no para quê, que ajuda a gente a entender melhor. O próximo versículo, então, falando sobre frutos da metanoia. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Então, às vezes a gente acha, né? Ah, não, eu escolho Cristo. Tem até uma música aí, eu escolhi esperar, né? A gente está sempre falando do poder da nossa escolha, mas no que diz respeito a Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Não foi a gente que escolheu. Se Ele não tivesse nos escolhido, nós jamais o escolheríamos. Eu os chamei para irem. Então, Cristo nos chama com uma razão, com um propósito. Para quê? Para irem e produzirem frutos duradouros. Por que ou para que eu preciso produzir frutos duradouros? Para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Ué, Cissa, mas eu achei que era só pedir em nome de Deus que eu estava recebendo, que Deus me desse, era só pedir em nome de Jesus. Olha só, Jesus nos chamou para que a gente vá e produza fruto verdadeiro, fruto duradouro. Por que ele precisa que a gente produza fruto duradouro? Para que o Pai possa dar a gente aquilo que a gente pedir no nome de Jesus. Então, se tem alguma coisa que você tem pedido em nome de Jesus e não tem recebido, é porque você não está produzindo fruto duradouro. Olha que interessante. E qual é o fruto duradouro que eu não estou desenvolvendo? Jesus fala em seguida, este é o meu mandamento. Eu os chamei e eu dei uma ordem. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Que frutos duradouros são esses? Este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Então, se Deus não tem te dado aquilo que você tem pedido em nome de Jesus, é porque você não tem amado o próximo no modelo de amor que a palavra estabelece para a gente. Então, está pedindo, não está recebendo. Está pedindo, não está recebendo. Lembra Forte, desse né, versículo. Cissa, forte isso, né?
Isso é lindo, isso é maravilhoso. Nossa, Porque você caiu para mim, porque eu tenho orado muito, então se eu não estou conseguindo é porque eu não estou fazendo certo, né? Porque não tem amado da forma como Jesus nos disse para amar. Porque ali ele fala uns aos outros, mas há um outro versículo em que ele fala como que a gente tem que amar o próximo? Como a nós mesmos. Então, se eu Nossa, eu não... estou impactada, eu não estou conseguindo nem falar, porque tudo que você está falando, e tudo que eu tenho sido intencional essa semana, eu estou fazendo devocional, estou indo, estou fazendo uma graça. Ele tem falado só de amor, e ontem ele trouxe uma revelação da minha avó, que me criou, e ele mostrando a essência do amor que havia nela. Então, ele falou assim, de tudo que ela pode ter deixado para você, ela já colocou a semente do amor. O amor está em você, porque você não tem conseguido transparecer e fazer. Porque, sabe, parece que é difícil você ser... Eu me vejo muito fechada, muito carrancuda. E eu falo, Deus, por quê? Por que eu não consigo? Por que não sai? Parece tão difícil você simplesmente ser. E aí, para os outros, a gente consegue. Olha só. Né? Parece que... Porque as pessoas veem isso na gente. Eu falo, mas por que que... Ai, não sei, é complexo. Por que que eu mesma não consigo perceber? Tem duas coisas, Paula. Ou você pensa que não está fazendo, você não consegue ver, e aí tem uma visão, uma autoimagem distorcida aí, eu não consigo ver o que eu estou fazendo. Ou amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro começa da Paula com a Paula mesma. Depois... Então, eu não estou me amando, eu não estou me... Porque eu fico o tempo todo em julgamento, no sentido de se eu estou nesse tempo com o pai, eu falo, mas eu tinha que estar fazendo a planilha, eu tinha que estar fazendo... Parece que eu não sou merecedora, entendeu? De estar ali. Eu postei um negócio essa semana da questão do merecimento, que eu falei a respeito, foi até um sorvete que eu botei lá na imagem, que é quando a gente reserva, olha, reservar para outra hora é o jeito que o ego tem de dizer rabugento que não acredita que a alma mereça prazer no dia a dia. Então, quem fica aí falando, por que você não está fazendo isso? Por que você não está fazendo isso? Por que você não está fazendo aquilo? É o ego. Quem não merece é o ego. É por isso que ele precisa ser transformado. É por isso que ele precisa ser edificado. É por isso que a gente precisa fazer com Renovar que ele... E só se renova a mente através da palavra. Que é você lendo, você... Porque tudo que você está falando são coisas que eu li essa semana. E aí eu estou tentando buscar o que foi que eu li, mas eu sei que eu li. Então, ou seja, está batendo tudo com a palavra que eu já li. Mas não preocupe em buscar, não. A hora que a mente Não, descansar... o que eu quero dizer para você, que eu fico tentando buscar, é que está tendo a revelação de Cristo com o que você está falando, entendeu? Uhum. É porque o Espírito Santo ele vem trazendo tudo isso para a gente. A hora que a gente sossega a mente, né, quando você falou, por exemplo, né, eu fico me cobrando, por que eu não estou fazendo isso, por que eu estou fazendo aquilo? É a Marta. A Marta não ficava se cobrando, mas ela cobrava a Maria. Ô, Jesus, vai falar nada com a Maria, não? Aí, não, vou falar contigo. Ela fez a... Nossa, então é por isso que eu cobro demais os meus filhos. O Guilherme, principalmente, eu vivo numa cobrança. Assim, eu não consigo ler, mas eu falo para ele, mas você não leu hoje. Marta. Cadê o versículo? Espera aí que eu tenho que ler isso para a Paula. Espera aí. Marta e Maria, versículo. Marta, Marta, estás ansiosa e te ocupas com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou antes uma só.
Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Lucas 10, 42. Anota aí, Paulinha. Lucas 10, 42. Gente, no treinamento de ontem do Líder em Mim, a gente falou sobre aquele quadro de urgente e importante. E aí, o que acontece? A mulher estava falando que quando você passa... Deixa eu fazer o quadro aqui para eu lembrar. Não, vou voltar aqui, né? A gente tem um quadro aqui. Aqui, ó. Quero voltar lá no quadro mesmo. Quando a gente passa muito tempo aqui, ó, naquilo que é urgente e importante, a gente se desgasta, porque a gente apaga incêndio o dia inteiro. A gente não planeja, não programa, e as coisas são sempre urgentes, são sempre necessárias. A gente tem que estar sempre correndo para resolver essas coisas que estão aqui. Quando você passa muito tempo fazendo aquilo que não é importante, mas que é urgente, você fica muito ocupado, mas você não produz nada. E isso gera o quê? Frustração. O lugar que a gente tem que estar aqui, ó, é esse. Daquilo que não é urgente, mas é importante. Então, se todos os dias eu pontuar, escolhe aí 2 coisas no dia. O que eu vou fazer hoje que é importante e que não é urgente? Todos os dias, faça pelo menos 2 coisas. Comece o seu dia fazendo aquilo que é importante para você, mas que não é urgente. Você pode até fazer numa outra hora, mas você fala, eu vou começar por isso. Começa a sua manhã com uma ação dessa e começa a sua tarde. Faz uma tarde, uma de manhã, uma tarde, uma noite. Né? O que é importante que eu faça agora de manhã para começar bem o meu dia? Depois você vai ter que dar uma olhada aqui, ó. O que é urgente que eu faça agora? Depois que eu já fiz uma coisa que é importante para mim, que eu já estou ali revigorado, o que é urgente que eu faça? Aí resolve as urgências. Aí quando chegar de tarde, você volta aqui. O que eu posso fazer de importante para mim agora à tarde? Eu posso fazer outra hora, mas eu quero fazer agora. Não vou deixar para depois. Eu vou ler 10 páginas daquele tal livro. Tem alguma outra coisa urgente para fazer? Não. Sei lá, tem alguma coisa aqui que eu posso delegar? Deixa eu pedir, então, para fulano fazer isso. Deixa eu pedir para não sei quem pagar aquela conta de luz lá para mim, na casa lotérica, não sei o quê. Aí você vem para cá. Aí depois você volta para aquilo que é importante. Tenta, sabe? Elege 3 coisas importantes para você fazer todos os dias, de segunda a segunda. Aí o que vai acontecer? Com o tempo, você vai perceber que você está dedicando mais energia para aquilo que é importante para você. Aí você pode mudar. Por exemplo, hoje eu vou fazer o que é importante para mim. Né? A gente tem papéis. Imagina que você tem papéis. Você tem um papel como esposa, você tem um papel como mãe, você pode ter um papel como profissional, você tem um papel como filha de Deus, né? Como cristã. Então, hoje eu vou fazer 3 coisas importantes no meu papel de mãe. Ou de manhã eu vou fazer uma coisa importante para o meu papel de mãe, à tarde eu vou fazer uma coisa importante para o meu papel de esposa e à noite eu vou fazer alguma coisa importante para o meu papel como filha de Deus. Então escolha um papel e uma coisa importante para fazer relacionada a esse papel que você desempenha. Tem gente, eu sou tia. Né? Eu tenho um sobrinho que tem síndrome de Down que ele me liga e me manda foto todo dia. Então, eu tenho um papel como tia. Então, eu preciso ter um tempo, nem que seja para mandar uma mensagenzinha para ele no WhatsApp. E isso é um dos papéis que eu tenho. O que é eu como tia? O que é importante eu fazer? Eu tenho 2 sobrinhos. Então, o que é importante para eu fazer como tia desses 2 sobrinhos? Ok, eu vou fazer isso aqui. Pelo menos uma vez por semana, a cada 2 ou 3 dias, eu vou fazer alguma coisa importante como tia. O que é importante fazer como professora?
Ok? Deixa eu voltar. Nessa questão do Gaia, dá licença, querida. Nessa questão de influência e performance, eu só quero ler, que a gente já falou sobre esse assunto, é porque eu dei uma remoldada no slide esses dias. Eu só quero ler para você o seguinte: para todo mundo, talvez você seja só uma pessoa, mas para uma pessoa, porém, talvez você seja um mundo. Então, toda vez que você pensar, que figura de influência eu posso ser? Quem eu influencio? Eu não sou ninguém, eu sou só uma dona de casa, eu sou só uma mãe, eu sou só uma pessoa comum. Para o mundo, talvez você seja só uma pessoa. Mas pode ter alguém aí dentro da sua casa para quem você seja um mundo. Então, se for por causa dessa pessoa, você precisa crescer em influência e em performance. Lembrando que a influência está ligada ao caráter e a performance está ligada a habilidades que eu desenvolvo. Não adianta eu ser uma pessoa de muita performance e nenhum caráter. Aí nós já falamos disso. E aí, hoje, chegamos no hábito 4. É onde eu queria começar a nossa aula de hoje. Eu tenho que ficar mudando vocês de lugar aqui, toda hora, a tirinha de coisa que eu tenho aqui. Deixa eu fechar um pouquinho. Então, olha só. O que é o hábito 4? Até o hábito 3 era eu e Deus no secreto. Mordomia, cuidar daquilo que Deus fala comigo, aquilo que Deus põe na minha vida, todas as bênçãos que Ele já me deu, administrar o que Deus coloca na minha vida, ser intencional em tudo aquilo que eu faço e colocar prioridade naquilo que eu faço. Isso sou somente eu. A partir de agora, eu já tenho maturidade para me relacionar com o outro. Então, hábitos 4, 5 e 6 têm a ver com o grupo, com aquilo que vai além do secreto, além do meu quarto em que eu fecho a porta para orar. É aqui fora. Então, qual é o hábito 4? Hábito de dar e receber, baseado no princípio da semeadura. Por que eu devo dar e automaticamente receber? O que Jesus me falou lá no versículo que a gente leu no início? O que ele falou para a gente fazer? Amar ao próximo. Então, o princípio da semeadura, ele começa com amor. Lá naquele versículo, peraí. Eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Aqui, Jesus diz que vocês já estão limpos pela palavra que tenho lhes falado. Então, a palavra me limpa, eu tenho que estar exposta à palavra com frequência, tem que ser diariamente? Eu nem sempre eu consigo diariamente. Então, o meu é frequentemente. Nas férias, eu consigo todas as manhãs. Eu espero, assim, com muita expectativa o meu tempo de férias por conta disso. Mas na correria do dia a dia, hoje mesmo, eu não li a Bíblia ainda. Eu li os versículos, eu meditei nos versículos. Mas pegar a Bíblia, pegar Colossenses, fazer o que eu quero fazer em Colossenses? Não, de jeito nenhum. Então, a gente tem que estar exposto frequentemente à Bíblia para que a gente possa ir sendo podado, para que a gente possa dar mais frutos. Então, para que eu possa semear, Deus dá semente ao que semeia. Ele derramou do seu amor sobre nós, que Jesus mandou fazer. Vai, ama o teu próximo.
Então, o princípio da semeadura, ele começa no amor. Por que amar? Abre aí, Mateus 22, 39. Mateus 22, 39. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, por que eu preciso amar? Eu preciso me amar para que eu possa amar ao próximo. E por que eu posso amar? Porque ele me amou primeiro. Jesus nos deu a autoestima para que eu desenvolva a minha autoestima, porque somente uma pessoa com a autoestima, no mínimo equilibrada, é capaz de amar o próximo. Então, não é egoísmo cuidar de você mesma. Cuidar da sua autoestima não é egoísmo. Você está fazendo o que Jesus te pediu para fazer. Agora, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado que você tem por você, você precisa ter na mesma intensidade para o próximo. Então, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele ensina. Gente, isso acabei de me dar conta de um troço muito doido aqui. Olha só, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus não nos pede para fazer algo que ele mesmo não tenha feito. Primeiro, ele nos ensina a amar. Ele nos ama para a gente aprender com ele o que é amar, para que a gente possa amar o próximo. Ele não nos pede para amar sem primeiro ter feito isso pela gente. E a gente tem a mania de querer que os outros façam sem que a gente tenha feito primeiro por eles. Eu aqui em casa eu bato o tempo inteiro na mesma tecla. Exemplo. O que muda as pessoas é exemplo, não é o que você fala. Não adianta falar na cabeça do filho, não adianta falar na cabeça da sua mãe, do seu pai, do seu marido, da sua esposa. Não adianta. Não é a falação que vai mudar a pessoa. É o que ela vê em você. Tem uma frase de Facebook aí que diz: seja você a mudança que você quer ver nos outros. Então, é de dentro para fora. Não tem jeito. Eu não influencio, por isso que eu falei, primeiro eu tenho que desenvolver os hábitos para dentro, para depois agora pensar em influenciar hábito para fora. Primeiro eu preciso crescer na coragem de me amar para poder depois eu amar o próximo. Agora, e o receber? De quem eu recebo? Depende de como eu semeio. Nós vimos na aula anterior, aqui, ó, Gálatas 6:8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se a semente de amor que Deus me deu, eu estou semeando para mim mesma, porque eu quero ser amada, porque eu quero me sentir bem, porque eu quero ser reconhecido, que eu vou colher destruição. Ou seja, frustração. As pessoas não vão me amar como eu quero ser amada. As pessoas não vão me reconhecer como eu gostaria de ser reconhecida. Mas se eu semeio para o Espírito, do Espírito eu vou colher dele. Acontece que a forma que Deus tem de nos devolver, de nos abençoar, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Então, nem sempre você vai receber daquela pessoa para quem você deu alguma coisa. Nem sempre você vai ser amado pela pessoa que você está amando. Jesus não foi amado por aqueles com quem ele conviveu no seu tempo, exceto pelos seus discípulos, sua família, é claro. Mas a maioria das pessoas não amou Jesus. É exatamente a maneira que ele quis falar comigo essa semana que eu postei lá com vocês, né? Da prática na mesa. Ou seja, está fazendo para você ou para o espírito? Em espírito e em verdade. Né? Porque hoje, de novo, eu fiz. E ninguém nem olhou. Depois de muito tempo comendo, nossa! Aí olharam o bilhetinho lá, lendo. Ah,
Todo mundo levantou da mesa e largou, como se... Tipo... Mas é aquela história, você está fazendo porque você está semeando esse cuidado no coração deles, então é isso. É isso. Antes não era, antes eu queria ver o reconhecimento, hoje não, hoje eles podem... Mas eu sei que lá na frente eles vão lembrar. Sim. Eu tenho certeza que a memória vai ficar, então é isso que eu quero, é semear bons frutos para que eles possam também... Gaia na frente, sim! É porque eu tenho uma torre aqui que fica impressora e tudo, ela fica lá em cima e durante a aula ela fica passeando, é sempre assim. Mas, ô Cissa, não é fácil, né? Não. A gente faz, olha só, não posso falar assim, muita coisa aqui, mas você faz tudo, todos os dias, a pessoa não enche, nossa, cara, nem um elogio. Tá, eu não estou fazendo para receber elogio, mas é tão bom, né? Quando a pessoa reconhece o que você faz, né? E quando é Deus que reconhece quem você faz? Exatamente. Você pensa que não doeu? Doeu muito. O dia que eu fiz e fiquei, nananã, de repente meu filho olha para mim e fala assim, nossa, mas você nunca faz? Eu falei, como assim? Muitas vezes eu preparo, mas eu segurei a minha língua porque eu sou bocuda. Eu falei, é isso que Deus quer. Que foi o que a Vanessa falou lá no grupo. Quero ter razão? Ou eu estou fazendo porque o Espírito Santo ministrou o meu coração? Então, quando eu lembrei que foi o Espírito Santo que ministrou o meu coração, eu fiquei em paz. Porque eu estava naquele momento consciente e eu ouvi a voz do Espírito Santo. Ele me deu as direções, então eu me acalmei. Porque fácil não é mesmo, porque você quer receber o elogio. Lá no fundinho a sua alma fica, viu? Nananã, e tá cutucando você ali. E eu posso adaptar essa frase aqui para o mundo. Talvez você seja só uma pessoa, mas para Cristo, você é o mundo. Cada um de nós tem o mesmo peso que o mundo inteiro tem. Então, eu posso não receber o reconhecimento de ninguém, mas eu tenho o reconhecimento dele. Como é que eu sei que estou tendo o reconhecimento dele? Porque se eu estou semeando para ele, dele eu vou colher vida eterna. Só que essa vida eterna não quer dizer que eu vou desfrutá-la na eternidade. Eu vou colher os frutos que são plantados no terreno da vida eterna. Mas não quer dizer que eu só vou desfrutar disso. Ah, nossa, Cissa, quer dizer que eu vou ficar minha vida inteira plantando e só depois que eu morrer e que eu ressuscitar, que Jesus... É aí que eu vou aproveitar? Não. É para agora. A vida eterna, claro que o que a gente pode viver aqui é uma sombra da eternidade. Mas a gente pode viver essa sombra da eternidade. A gente pode viver o sobrenatural todos os dias. Colossenses 3,13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então, diante do que a gente está falando aqui, esse versículo se encaixa completamente. Né? Não importa, ele não reconheceu, vai ter que perdoar. Por quê? Porque Deus te perdoou. Aí eu falei com vocês, né, dos paradigmas de relacionamento. Eu só vou falar desses aqui, ó. Poxa, queria que o negócio arrumasse aqui e não quer arrumar. Tiago 4,4. Abre aí, Tiago 4,4. Amigos de Deus ou amigos do mundo? Vocês já devem ter lembrado o versículo. Tito, volta. Tiago 4,4. Adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Agora que eu vi que em vez de escrever mundo, eu escrevi mundino.
troquei o N e o D aqui. Quais são os paradigmas do mundo? Né? Os amigos do mundo, quem é amigo do mundo é porque tem paradigma do mundo e se associa com os pensamentos do mundo. São as pessoas que se amoldam, que se andam em conformidade com o mundo. O que é que o mundo tem nos ensinado? Lucas 12, 16, 21. Lucas 12, 16, 21. Não, desculpa, Lucas 12, do 16 ao 21. Estou viajando aqui. Então, lhes contou uma parábola. O homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para o meu trigo e os meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Então, o que o mundo nos ensina? O mundo nos ensina a acumular riqueza. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico com Deus. Notem que ele disse que é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Mas se você tiver riquezas terrenas e você for rico para com Deus, não há problema nenhum, porque automaticamente você não vai acumular. Porque Deus não é igual aquele programa que passa na Discovery lá de acumuladores. Deus põe tudo em movimento. Dinheiro é energia em movimento. Energia parada não gera nada. Dinheiro parado não gera porcaria nenhuma. Tem que fluir, tem que andar, tem que sair do seu bolso e entrar no bolso dos outros. Né? Então, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Não tem problema nenhum você buscar e ter riqueza. O problema está em você acumular, não deixar fluir, não usar a riqueza da forma como Deus usa. Outro paradigma do mundo, de quem anda em conformidade com o mundo, o que essa pessoa está sempre fazendo? 2 Coríntios 10, 12. Não nos atreveríamos a nos classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar com eles, que se julgam tão importantes. Então, se tem uma coisa que o mundo nos ensina o tempo inteiro, é a nos compararmos com outras pessoas. Então, amizades, qualquer tipo de relacionamento pautado em comparação, em que você fica comparando o que o amigo tem ou não tem, o que o marido da sua amiga tem com ela ou deixa de ter, o que o filho, o que a mãe, o que o pai. E essa riqueza que você acumula pode ser qualquer coisa que a gente estiver acumulando, até sabedoria. Para que serve ser um poço de sabedoria e não deixar ninguém tirar água desse poço de sabedoria? Em contrapartida, quais são os paradigmas do reino? Como Jesus nos ensina a nos relacionarmos com as outras pessoas. Atos 2, 24. Atos 2, 42. Atos 2, 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, tudo, até sabedoria. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados, na contramão do que Lucas, do que é falado lá em Lucas 12.
Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus, né? A riqueza compartilhada com Deus. E desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, se estamos agora entrando no nosso estágio de decisão, se estamos agora entendendo que já temos maturidade para congregar, para estar em comunhão com outras pessoas, é dessa forma que Deus deseja que a gente tenha uma vida em comunhão com outras pessoas. João 3,16 é o versículo, acho que mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, outro princípio do reino é entrega. Deus deu. Então, isso aí que você está acumulando não é para acumular, é para dar. A Paula ensinou o filho dela, a gente aprende quando a gente ensina. Você se enche mais quanto mais você dá para o outro, mais você recebe. Então, quanto mais você abre, mais Deus derrama. Eu lembro daquele Rodolfo Abrantes, que não sei nem se chega a ser pastor, mas enfim, né? Ele era vocalista de um grupo aí de rock, pop, sei lá o quê, que eu não sei direito qual que é, esqueci qual que é o grupo, mas enfim. E aí ele falando uma vez dele com Deus, em que ele falou que ele recebia tanto e tal. Falou, cara, Deus está me amando tanto, eu vou devolver esse amor para Deus. E pá! E eu jogava um amor para Deus. E aí Deus falava, nossa, ele me deu tanto amor, eu vou dar mais amor para ele. E pá! E Deus devolvia amor para mim. É muito bonitinho você ver ele falando desse jogo de amor. E é exatamente isso. Eu falo que a matemática de Deus é a matemática mais louca para a gente no mundo. Porque, primeiro, só existem 2 operações na matemática de Deus. Deus não soma nem subtrai, Deus multiplica. Quanto mais você divide, mais ele multiplica. Essa é a matemática dele. Quanto mais você entrega, mais ele também te entrega. E o mais lindo, não é nem na mesma proporção, sempre é em porção dobrada, sempre é multiplicado. Né? O fruto é sempre maior que a semente. Pega uma maçã, a semente da maçã é desse tamanho, a maçã é desse tamanho. Então, você coloca só uma sementinha pequenininha, mas aquilo que Deus te devolve é um fruto desse tamanho. Outra prática, a gente estava falando de paradigmas, modo de ver. Agora, quais são algumas práticas do mundo e quais são as práticas do reino? Filipenses 2, de 3 a 4, mostra que uma das práticas do mundo é o interesse próprio. Filipenses 2, versículo 3. Não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses. Olha, eu posso me preocupar com os meus próprios interesses? Posso, mas não pode ser apenas. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Então, eu tenho que cuidar da minha vida, mas eu também posso cuidar da vida do outro, no único e bom sentido em que isso pode ser usado, né? Não tomar conta da vida do outro, mas cuidar para que o outro tenha crescimento e etc. Uma outra coisa que o mundo pratica sempre, o mundo está sempre nos ensinando a confiar em outras pessoas. As pessoas estão sempre se associando e, por conta disso, elas estão sempre se decepcionando. E aí eu fico achando que todo mundo está contra mim. Salmos 20, versículo 7. Alguns povos confiavam em carros de guerras
outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Tais nações, aquelas que confiaram em carros de guerra e em cavalos, tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Então, o mundo nos ensina a confiar em carros de guerras e em cavalos. Mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que confiar, gente, só no nome, hein? Eu só preciso confiar no nome. Eu não preciso nem confiar no Deus como um todo, não. Se eu confiar no nome, já é suficiente para eu me levantar e permanecer firme. Imagina se você confiar na palavra dele de uma ponta até a outra. Só de confiar no nome, isso já muda a nossa vida. Aí vem a Nívia Soares e canta que há poder no nome de Jesus. E aí a gente não sabe por quê. Porque a gente não lê Bíblia. E quais são as práticas do reino? Provérbios 22, 11. Quem ama o coração puro e fala de modo agradável, terá o rei como amigo. Né? A palavra nos ensina a ter, como eu falei com vocês, que os relacionamentos do líder em mim são ensinados a partir dos princípios de coragem e consideração. Como eu demonstro consideração? Amando o coração puro e falando de modo agradável. Outra prática que Jesus nos ensina está em Tiago 4, 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Então, uma outra prática do reino é a prática de não julgar. É a prática de falar com mansidão, de ter consideração pelo outro e de não estar julgando o outro. Aqui, gente, eu coloquei algumas, né? Eu poderia colocar milhares. A gente vai estar sempre contrapondo. Então, a gente tem que dar uma olhada se o slide anterior foi sobre paradigmas. O mundo olha através do acúmulo de riqueza e da comparação. O reino, uma lente do reino é a lente da comunhão, a outra lente dos óculos do reino é a lente da entrega. O mundo coloca acúmulo de riqueza e comparação. Aí eu olho para o outro assim, ó. Aí eu falo assim, eu fecho o olho da comparação e falo assim, tem riqueza? Tem, ok, eu vou olhar para ele pela riqueza que ele tem. Tem riqueza? Não, então peraí, deixa eu comparar ele com os outros para ver se presta para andar comigo. É isso que o mundo faz. Já no reino, eu não posso fechar um olho. Eu tenho que manter os dois abertos. Porque eu tenho que estar sempre em comunhão. E o melhor caminho para que essa comunhão funcione é através da minha entrega. Porque foi a primeira coisa que Deus nos deu. Então, se nós temos o DNA de Deus, nós temos o DNA da entrega no nosso coração. Então, essa é a forma de ver o mundo. Uma vez que eu vejo o mundo através do acúmulo de riqueza e da comparação, eu passo a buscar os meus interesses próprios e eu passo a confiar em homens, porque eu comparo um homem com... Ah, esse aqui é confiável, porque ele é igual a esse que também me parece confiável. E se eu olho o mundo com o olhar da comunhão e da entrega, eu vou sempre ter consideração pelo outro, porque eu estou em comunhão com ele. E eu vou estar sempre julgando, vou estar sempre entregando, sem julgar as pessoas, entregando aquela semente de amor que a gente está falando hoje na aula inteira a respeito dela. E deixa eu ver quantas horas. Vai dar 5 horas daqui a pouco. Vou pincelar alguma coisa do hábito 5. O hábito 5 é longo, tá? Ele vai ficar mesmo para a aula que vem.
Mas só para você ter uma ideia, tá? Hábito 5. Hábito 1. Seja o mordomo, né? Administre o que Deus está colocando na sua vida. Seja intencional nessa administração. Tenha prioridades nessa administração. Hábito 4. Pratique o dar e o receber. E passe a ouvir para ser ouvido e não para ter oportunidade de falar. Crente tem uma mania tenebrosa de achar que todo mundo que pede para conversar com ele está querendo ouvir os seus conselhos maravilhosos. Quando, na verdade, quando eu digo para você, eu quero falar com você, significa que eu quero desabafar com você. Não significa necessariamente que eu esteja buscando um conselho com você. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é ouvir primeiro. Sempre ouvir primeiro. Porque se eu tiver o hábito de sempre ouvir as pessoas sem querer falar sobre elas, o mesmo vai acontecer comigo. Estamos baseados no princípio da unidade. Para que possamos andar em unidade, eu preciso primeiro aprender a ouvir, para depois querer ser ouvido. E para primeiro aprender a ouvir, eu tenho que voltar em Tiago, eu tenho que ser tardio em falar. Tiago 1, 19 a 20. Entendam isto, os meus irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. A justiça divina é produzida pelo amor, pela morte de Cristo na cruz. Quem nos fez justiça foi ele, foi a morte dele. Eu não faço justiça na vida de ninguém, muito menos na minha, quem dirá na vida dos outros. Então eu tenho que estar sempre pronta a ouvir, e eu não devo ter pressa em falar, e nem a ficar indignado com nada nessa vida. Gente, indignação, toma cuidado se você fica se indignando com tudo, porque isso aí é isca do diabo para você se aprisionar na ofensa. Estou indignado com o que o meu chefe falou, estou indignado com o que o pastor falou, estou indignado com o que a minha mulher falou, meu marido falou, meu pai falou, meu filho falou. Eu sou a pessoa indignada. Sabe o que eu me torno? Um mimizento. Fico indignado com todo mundo. E aí eu me torno uma pessoa que qualquer coisa me ofende. E aí, de tanto ser ofendido, eu começo a desenvolver mágoa, rancor. E aí o negócio fica complicado. Então, Romanos 12, 4, 5, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Princípio da unidade. Então, aquilo que eu quero para o outro, eu tenho que querer para mim, porque eu tenho que amar o outro da mesma forma que eu me amo. Aquilo que eu quero para mim, eu vou querer para o outro. Eu não quero ser ouvido, então eu tenho que ouvir. É tão simples. Tiago 1,19 é o que eu já citei ali do lado, né? Ser tardios para falar, tardios para irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí, a gente vai falar na próxima semana sobre a escuta autobiográfica, tá? Uma forma de escutar não para ouvir, é você praticar a escuta autobiográfica. Escutar autobiograficamente é filtrar o que os outros dizem por meio da sua própria história, por sua própria experiência e os seus próprios valores. Em geral, quando escutamos autobiograficamente, escutamos com a intenção de responder e não com a intenção de compreender. Então, a Paulinha, a Soninha vem compartilhar alguma coisa comigo. E aí, à medida em que a Soninha vai falando, eu vou passando pelo meu filtro, pela minha própria história. E aí eu já não estou ouvindo mais a história da Soninha, eu estou ouvindo a minha história agora.
E aí, a hora que a Soninha para respirar, para enxugar as lágrimas, para dar aquela soluçada, eu entro e começo a falar em cima dela. E aí, o que eu começo a fazer? Eu começo a dar conselhos. Ah, você já pensou em fazer assim? Olha, Soninha, se eu fosse você, tá, mas você não é. E se eu entendo o princípio da individualidade, eu tenho que entender que a Soninha tem a própria história dela. Eu começo a interpretar ou analisar a Soninha. Olha, Soninha, você sabe por que você fez isso? Olha, eu aposto que você está arrependida com isso que você fez agora. E aí a pobre coitada da Soninha vai concordar comigo. Sabe por quê? Porque ela está frágil. Aí ela, eu estou mesmo, Cissa, aqui não sei o quê. E aí dela se falar que não está. Eu vou lançar condenação em cima dela ainda. Como assim você não se arrependeu? E o perdão? E isso e aquilo. Só que naquele momento, não era o momento de eu desenvolver a escuta autobiográfica. Era o momento de eu desenvolver a escuta empática. Escutar empaticamente é escutar unicamente com a intenção de compreender a outra pessoa a partir do referencial dela. E isso requer duas coisas de mim: a intenção de escutar para compreender e a habilidade de refletir sobre o que o outro sente. Já vou, filha. E o que eu vou fazer? Como que eu faço para desenvolver isso? À medida em que a Soninha for conversando comigo, eu vou falar, então, Soninha, quer dizer que você está se sentindo assim, porque tal coisa aconteceu, essa pessoa que você disse que é sua, que é muito importante na sua vida, essa pessoa te magoou, as palavras que ela usou foram duras, foi isso que aconteceu, Soninha? E aí, se eu estiver entendendo errado, a Soninha vai falar assim, não, peraí, não foi exatamente isso não, Cissa. Foi, tá, aí eu vou e faço a escuta empática de novo. Repito com a Soninha a história que ela está me contando, olhando dentro do olho dela. Porque quando eu faço isso, eu me conecto verdadeiramente com ela. E aí eu vou realmente conseguir compreender o que ela está falando. E às vezes, a Paulinha me falou isso, não esqueço, cara, eu estava fazendo uma curva para entrar numa ponte, conversando com a Paula no carro. E aí a Paulinha disse para mim, Cissa, muitas vezes a pessoa só precisa ouvir o que ela mesma está falando, porque ela mesma encontra suas próprias respostas. E é isso que acontece aqui. Só que antes disso, a gente ainda tem, tira as blusas do seu pai dali. Tá, pode tirar e colocar aqui no sofá. Hoje em dia, a gente está muito preocupado em falar e pouco preocupado em ouvir. Em vez de a gente fazer curso de oratória, a gente tinha que fazer curso de escutatória, aprender a ouvir. As redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Antes, eles falavam apenas em um bar, depois de uma taça de vinho, sem prejudicar a coletividade. Agora, eles têm o mesmo direito à palavra que um prêmio Nobel. Gente, que tem de gente falando besteira na internet, matando as pessoas na internet, é um absurdo. Aí nós vamos entender que essa passagem que fala que o amor vai esfriar, essa passagem já está acontecendo, o amor já esfriou. Cada vez que a gente tem se negado com medo do coronavírus, claro, eu não vou sair me esfregando em todo mundo que aparece na minha frente, mas pode ser que alguém precise do meu abraço. E aí eu não vou abraçar porque eu estou com medo do corona. Ah, mas tá, cara, você está de máscara. Você não vai dar Você pode dar um abraço um pouco, colocar o seu rosto um pouco de lado e dar um abraço só com o seu coração na pessoa. Aí você saiu dali, bebe 1 litro de álcool, toma banho de álcool, joga álcool na roupa se você quiser, só não joga fogo depois, por favor. Mas você vai e se higieniza. Se você está realmente... Se é necessário, faça isso. Mas às vezes a pessoa só precisa de um abraço. E em tempos de contaminação, de coronavírus, a gente não tem mais abraçado nem as pessoas que a gente ama. Imagina aquelas que a gente não ama, hein? Se a gente vai abraçar. Eu me expor ao vírus, porque fulano tá doido. E aí a gente vai ver que a cura para tudo isso é a empatia. Aí a gente vai falar da escuta empática. Eu só consigo desenvolver a escuta empática quando eu aprendo a desenvolver empatia.
E aí eu vou te ensinar a desenvolver a escuta empática, como que a gente faz a escuta empática. E para quem tem chamado aí Vânia Santiago, senhorita Vânia, que tem esse desejo de cuidar de mulheres, essa aula é muito poderosa. Se tem pessoas que têm buscado você, buscado a sua orientação, vocês têm que pôr muita atenção na próxima aula em que a gente vai falar sobre isso. Uma forma eficaz de você realmente conseguir alcançar o coração da pessoa. Muitas vezes as pessoas não recebem o Jesus que a gente entrega para elas porque a gente não fez conexão. E você sabe por que a gente não fez conexão? Porque a gente não estava interessado em ouvir a pessoa, a gente só estava interessado em pegar a Bíblia e enfiar a goela abaixo dela. Porque é isso que a gente aprende na igreja. Porque às vezes você vai fazer um gabinete com o pastor não está interessado em te ouvir. Ele está interessado em pegar a Bíblia e enfiar a goela abaixo de você. Só que a gente pode quebrar esse tipo de coisa. Então, na próxima aula, a gente vai falar do hábito 5. Viu quanta coisa que tem, né? Tá? Sobre ouvir primeiro, para depois querer ser ouvido. Oi, Vanessinha, linda. Tudo bem, amor? Vivi, tudo bem, amor? Então é isso, meninas. É isso que nós temos para hoje. Falamos do hábito 4. E aí eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Ainda não sei como, quando vai acontecer, mas vai acontecer. Pastor Cláudio Romero disse para vocês que ele é de Anápolis, perto de Brasília. Pastor Cláudio me convidou para fazer uma imersão com a liderança da igreja dele com este curso. Aí ele vai alugar uma granja para a liderança, para que eu possa, durante um dia inteiro, fazer essa imersão com eles. E eu fiquei muito feliz com esse convite. Não sei quando, nem como, mas isso não é comigo, né? A gente já sabe que o quando e o como. Vanessa, você está congelada? Você está congelada linda, você está congelada com um sorrisão. Agora se descongelou, na hora que eu ia tirar a foto, você ficou olhando com um sorriso e ficou congelada com um sorriso. Entendeu, meninas? Então é isso. Estamos todas juntas. Que bom, viu? Parabéns.